Pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui a gente vai resolver nesse vídeo o exercício número 4 do livro da Valéria Iorio, do capítulo 3 da seção 1, ok? Esse exercício eu tinha deixado para vocês resolverem e a gente vai começar resolvendo ele observando aqui nessa equação, nessa EDP, que a gente tem aqui, né, o U de x, que tá variando em relação a xy, menos a U de y, que é uma função de xy, né, igual a zero. Primeira coisa que eu mostro para vocês é que essa EDP aqui é uma EDP com coeficientes constantes, ok? Ela é linear, de primeira ordem, e a gente tem um caso em que foi resolvida uma EDP parecida com essa, no livro. Só para mostrar para vocês, aqui no livro, quando a gente trata lá no capítulo 2, né, da solução geral, um exemplo aqui, ó, 3.3, ele vai tratar de uma equação com coeficientes constantes, de uma EDP com coeficientes constantes aqui, tá vendo? Essa EDP aqui é bem parecida com a EDP daquele exercício, um pouquinho mais complicada do nosso exercício. Ela é mais simples do que essa, porque aqui nessa parte, né, o D e o C são zero, são nulos, ok? A gente vai seguir aí uma linha de raciocínio para o desenvolvimento desse exercício. Outro ponto importantíssimo da gente ressaltar, né, é que o nosso problema, ele tem a condição inicial aqui que vai dar unicidade ou não, né, se existir a solução da nossa EDP. Veja bem, aqui a gente está procurando curvas no espaço que variam em função de ST, tá? Que é tal que x e y variam em função de um certo ST, tal que quando eu pegue essa função U de x ST, y de ST, ela seja, o t seja constante ao longo dessas curvas no espaço, tá? Então, são as nossas curvas características, o t seja constante ao longo dessas curvas características, e quando eu pegar a derivada total de u aqui em relação a s, o que eu vou derivar isso daqui, ó? Derivada disso daqui em relação a s. Observa que aqui tem duas variáveis, eu podia escrever u de st direto, mas eu vou escrever dessa forma aqui. Em relação a s, essa derivada total dê exatamente o que tá aqui nessa expressão asterisco, ou seja, vai ser, né, x, derivada de x em relação a s, u de x menos derivada de y em relação a s, u de y, tá? E é exatamente por isso que a gente toma aqui, olha, essa expressão aqui, a gente quer que ela seja igual a 1, e essa expressão aqui, a gente quer que ela seja igual a A. Na verdade, aqui, ó, é mais, tá? Então, esse cara aqui tem que ser igual a menos A, ok? Então, é isso que a gente vai escrever. Por isso, esse é o primeiro passo. Às vezes, é bom a gente entender o que a gente tá fazendo em cada passo da nossa solução, ok? Então, a gente tem aqui que a gente quer que a derivada de x, que é uma função de st, em relação a s, seja igual a 1, ok? Tá? Então, a gente quer que essa expressão seja igualzinho ao asterisco. Para isso, a gente precisa igualar esse com esse e precisa igualar esse com esse, tá? Isso que a gente tá fazendo aqui. E, além disso, derivada parcial de y, st, em relação a S é igual a menos A, tá? Isso aqui, vamos fazer de roxo agora, é o que a gente tá trabalhando agora. Daqui, isso daqui implica o quê? Isso daqui implica que se eu integrar ambos os lados aqui em relação a S, vou fazer aqui, ó, integral, a derivada parcial de x st ds em relação a S, integral de 1 ds, isso daqui vai dar
que x é igual a integral disso daqui em relação a s, é igual a s mais uma função, uma constante aqui, na verdade essa constante vai ser uma função de t, né? Uma certa f de t. Como a constante a gente também não numera, a gente pode até numerar aqui as funções, mas, enfim. Vamos continuar aqui. E aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, vai fazer a integral da derivada parcial de y, que varia em função de st em relação a s, ds, igual, vamos integrar os dois lados da equação, tá? Menos a ds, isso daqui dá. Do lado de cá dá a própria y, né? E do lado direito aqui vai dar menos a vezes s mais uma outra função de t. Já que a função que a gente está integrando aqui é uma função de st, ok? Então, a gente tem aqui duas expressões, uma expressão para x e a gente tem aqui uma expressão para y, ok? Se a gente isolar nessas duas expressões, elas têm em comum o s, tá? Vou chamar aqui i e 2i, o que vai acontecer? Então, por i, vou aumentar aqui um pouquinho, e 2i, a gente vai ter o seguinte, por um lado aqui, ó, o S é igual, vou isolar o S, tá? Ó, vou passar o F1 de T para o outro lado, vai ser igual a X menos F1 de T. E aqui, por causa do 2i, eu vou ter que o S vai ser igual a Y menos F2 de T sobre A. Tá? Mas, na verdade, sobre menos A. Igualando essas duas expressões aqui, eu tenho que x menos f1 de t é igual a y menos f2 de t sobre menos a. Passo o a para o outro lado multiplicando, isso fica menos ax. Já vou passar menos, vamos colocar aqui menos com menos mais, f1 de t igual a y menos f2 de t. Só que essas funções aqui de t, a vezes f1 menos f2... Tudo essa é função de t, se soma, subtrai, multiplica por escalar, tudo isso dá uma terceira função de t. Então, o que me importa, eu vou passar esse ax e juntar ele com y, tá? Então, aqui do lado de cá vai dar que o y mais ax é igual a uma certa função de t, tá? Vou colocar aqui f3 de t, ok? Vamos guardar isso daqui por enquanto e voltar aqui para cima e observar que essas duas expressões aqui em cima, elas ainda me dão mais informações. Então, ó, eu tenho aqui uma igualdade e eu tenho aqui outra igualdade. A gente já comparou esse lado aqui com esse lado aqui, tá? Agora, a gente precisa comparar esse lado aqui com esse lado aqui. Se esses dois aqui são iguais, né? Esse também aqui vai ter que ser igual a esse daqui. Então, o que é isso? A derivada parcial de u em relação a s tá dando zero. Vamos escrever isso tudo lá embaixo, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, de azul, que a derivada parcial de u de x de st, y de st, precisa ficar carregado, se quiser colocar só xy, só u, ok, tá? Tô colocando aqui só pra gente lembrar que essa função, por que ela é uma função de s? Por que eu tô derivando em relação a s, tá? ds é igual a zero. Isso daqui, quando eu integrar dos dois lados, o que eu vou achar? Vou integrar aqui em relação a s, vou integrar isso aqui em relação a s, ok? Quando eu integro zero, né, eu encontro uma constante, mas como essa função aqui é uma função de duas variáveis, essa constante, na verdade, vai ser uma função da variável
segundo a qual eu não tô integrando. Então, eu vou ter que o U, né? Eu vou colocar agora só XY vai ser igual a F, eu já usei até o 3, a gente pode usar uma outra letra aqui, uma H de T, que eu já tô fazendo aqui em relação a isso, ok. Ora, mas é a U que eu tô procurando, não é? Se eu tô procurando quem que é a U solução, eu já achei. Quem que é a U solução da minha EDP. Tá, achei a solução geral da minha EDP? Pera lá, calma. A gente aqui no enunciado não tem nada falando sobre T. Quem colocou T no meio aí da conta foi a gente, tá? Então, a gente tem que arranjar um meio de tirar esse T daqui dessa expressão para a gente achar quem que é a nossa EDP. Quem que é a solução da nossa EDP. Então, vamos ver. Eu sei, eu tenho isso daqui, olha só. Essa expressão, eu sei que y mais ax é igual a f3 de t, tá bem? Se eu aplicar aqui a inversa da f3, todas essas funções aqui, elas vão precisar ser... Essas f3 aqui no caso, né, são funções que eu vou precisar que sejam contínuas com inversa contínua, ok? Pra gente poder aplicar aqui, por exemplo, a f a menos 1 dessa função 3, para a gente conseguir discriminar quem é esse nosso t, ou seja, inverter essa função aqui em cima. Então, isso daqui vai ficar y mais ax igual a f a menos 1 bola f3 de t, que é o próprio t, tá? Então, quando eu tenho isso daqui, se eu substituo aqui nessa equação, a gente fica com a solução geral sendo U de xy igual a H, mas quem que é T? É F a menos 1, 3 de Y mais AX. Ops, mas não sei também quem que é H, não sei quem que é F3, tá? Eu quero... posso fazer a composta delas, chamar as duas de V de Y mais AX, tá ok? Só ver se não é V que tá no enunciado, é o mesmo. Não troquei. Tá bom. Então, a solução da minha EDP vão ser funções V desse tipo aqui, tá? E só que a gente aqui, no caso, tem uma condição inicial. Então, olhando aqui para a condição inicial, o que que acontece? Quando y for igual a vezes e elevado a menos x, essa função, minha v lá, vai ter que ser igual a x mais e elevado a menos x. Então, vamos lá, ó. Se y for igual a vezes e elevado a menos x, então, eu tenho que a minha função v de y mais ax vai ter que ser igual a x mais e elevado a menos x. Mas se o y é igual a vezes e elevado a menos x, eu vou substituir ele aqui. Então, eu tenho que v de a vezes e elevado a menos x mais ax vai ser igual a x mais e elevado a menos x. Eu tenho que v de a, vou colocar em evidência, mais x é igual a x mais e elevado a menos x. Ora, mas se eu chamar todo mundo que tá aqui dentro de z, ou seja, eu falei que z é igual a vezes e elevado a menos x mais x,
eu tenho que isso que tá aqui, olha, é exatamente igual ao que tá aqui fora. Então, eu vou escrever aqui, ó, e elevado a menos x mais x é igual a z sobre a. Então, eu vou reescrever isso tudo. V de z, eu chamei isso tudo que tá aqui dentro de z, P de z. É igual, mas tudo que tá aqui fora, quando eu chamei quem tá aqui dentro de z, ficou sendo o quê? Z sobre A. Ok, então, olha, eu achei uma lei de formação para essa função aqui. Então, ó, voltando aqui na solução geral, quando eu aplico a condição inicial, tá? Aqui eu vou escrever aqui a condição inicial. Quando eu aplico a condição inicial, o que que acontece? Eu vou achar que a minha U de xy é igual a um certo V de AX mais Y, que vai ser igual a tudo que tá aqui dentro sobre A. Então, AX mais Y sobre A. Ora, isso funciona, mas o A precisa ser diferente de zero, tá? A diferente de zero. Então, a solução da minha EDP, U de XY, vai ser igual a X mais Y sobre A, se o A for diferente de zero. Vamos analisar uma coisa agora. Ele está falando aqui, se o A for diferente de zero, isso daqui acontece. Vamos primeiro ver quais foram aqui as curvas características planas que a gente encontrou. Essa daqui foram as características planas. Características planas. Tá? Se o T é constante ao longo das características planas, para cada T que eu tomo em R, eu tenho uma curva em R2 feita por Y mais AX igual a uma constante, ok? Então, ó, vamos lá em R2, desenhar as características. Vamos lá, nossas características planas do tipo Y igual a AX igual a uma constante, tá? Para cada T é uma constante diferente que eu tenho. Vou isolar o Y aqui para facilitar a nossa análise da curva, então vou só colocar e escrever desse formato aqui, menos AX mais uma certa constante. Veja bem, se o A aqui, olha, ele for um número negativo, com esse sinal aqui, esse coeficiente vai ser positivo. Então, a inclinação, né, dessa reta, isso daqui vai dar uma reta em R2, né? Ela vai ser positiva. Então, eu vou ter características planas nesse sentido aqui. No caso em que o meu A for o quê? Menor do que zero, tá? A menor que zero, fica negativo com negativo, isso tudo aqui dá um número maior do que zero, tá? Vou apagar aqui pra gente fazer a outra análise. Se, por acaso, agora, o meu A for maior do que zero, então, y igual a menos ax mais, vou colocar aqui nesse, mais a constante k, isso daqui tudo é um número negativo. Então, a minha inclinação é negativa. Eu vou ter curvas planas características mais ou menos assim, dependendo do valor do A, mais inclinado, menos inclinado, mas, enfim, desse jeito. Isso aqui é para A maior do que zero. E no caso em que o meu, qual cor agora? Vermelhinho, tá bom. Meu A for igual a zero, meu Y, né, se A for igual a zero, então Y igual a menos AX mais K. Se o A é zero, isso aqui tudo fica igual a zero, o Y fica só igual a K. E as minhas curvas planas características vão ser curvas desse tipo aqui, Y constante, tá? Então, aqui eu tenho as curvas para o caso A menor que zero, aqui eu tenho as curvas para o caso A igual a zero, e de roxo eu tenho as curvas para o caso A menor que zero. Agora, vamos analisar as curvas a curva inicial, tá?
Veja bem, a nossa curva inicial do problema é essa aqui, né, ó. É quando y vale a vezes e elevado a menos x. Vamos voltar lá para baixo. Y igual a vezes e elevado a menos x, nossa curva inicial. Se eu colocar aqui, olha, o gráfico, tá? Olha aqui, ó, a vezes e elevado a menos x. De acordo com que o a varia, olha, o que vai acontecendo com a minha curva? Se o a for negativo, se o a for zero, se o a for positivo. Viu o que aconteceu? Vamos colocar isso aqui lá no nosso exercício. Desenhamos aqui o gráfico. Caso que o a for zero, nossa curva inicial é assim. O caso que o a é menor do que zero, só ver que cor que eu fiz para a menor que zero, é que a gente usou o azul em cima. Se o a for menor que zero, nosso gráfico é mais ou menos assim. Se o a for maior que zero, aqui ó, a menor que zero, a igual a zero. E se o a for maior que, ó, maior que zero, nossa curva é mais ou menos assim. Nossa, vamos fazer a maior que zero. No caso do roxinho, as planas características, veja bem, são nesse sentido. Em certo ponto elas tangenciam a curva inicial, em certo ponto elas não cortam a curva inicial, em certo ponto elas cortam a curva inicial em 2 pontos, tá? Agora aqui, olha, para a menor que zero, em certo ponto, as nossas planas características, que são essas azuisinhas aqui, ó, tá vendo? Então, mais ou menos nessa direção. Elas vão tangenciar a curva inicial, em certos pontos elas não vão nem cortar a curva inicial, em certos pontos elas vão cortar a curva inicial em 2 pontos, tá? Em certas regiões do plano. E no caso das nossas curvas planas características, no caso do A ser igual a zero, que são essas daqui, né? A gente tem que a curva inicial, ela é uma curva plana característica. Esse caso A igual a zero, ele não está contemplado naquela solução geral que a gente achou aqui em cima. Solução geral não, né? Que aqui já está com o valor inicial. A solução que a gente achou aqui em cima. Então, no caso em que a curva plana característica, a curva inicial é uma curva plana característica, que é esse caso do A igual a zero, a gente precisa verificar o seguinte. Se, quando eu aplico a minha função, quando eu levo ela para o espaço de solução, se lá ela é uma curva plana característica, ela é uma curva característica ou não. Estou sendo minuciosa, mas caso A igual a zero, ele nem merecia assim tanto destaque, porque apesar de no início do exercício ele não ter falado, caso A igual a zero, ele se reduz a uma EDO, né? Porque você vai ter só uma derivada aqui de primeira ordem em relação a x. Então, fica bem mais tranquilo. Mas, enfim. Só pra gente trabalhar um pouco com as coisas que a gente tá estudando e conferir se vai dar certo. A gente vai ver aqui, então, olha aqui. No caso em que o A for igual a zero, tendo aqui o nosso problema, a gente vai analisar se essa curva inicial aqui, ela vai ser de fato uma curva, ela é uma curva plana característica aqui embaixo, e a gente quer saber se ela é uma curva característica aqui em cima nos espaços de soluções, tá? Então, para isso, o que a gente quer ver? A gente quer que essa curva plana, exatamente o que eu falei, característica aqui, seja também uma curva característica na superfície de solução. E o que a gente precisa para que isso aconteça, né? Para que isso aconteça, a gente precisa que os vetores aqui, né, dessa curva, os vetores tangentes aqui em relação a essa curva, né?
eles sejam paralelos aos vetores das curvas planas características, ó, só falo plano, das curvas características da superfície de solução, ok? Esses dois vetores sejam paralelos. Aí, qual que é qual aqui? Aí, a gente precisa, isso que eu escrevi, né? Que esses vetores aqui, né? X, A vezes E elevado a menos X, e X vezes E elevado a menos X, a derivada dele, né, aqui, o X parametrizado em relação a S, seja paralelo a esses vetores aqui da superfície de solução, 1, menos A e 0. Então, para a gente verificar, né, a gente tem que ver o seguinte. Aqui. Derivada aqui em relação a x, deixa eu ver, é constante em relação a y, então a gente está derivando aqui na direção de x, olhando que esse eixo aqui é o eixo y, esse eixo aqui é o eixo x, tá? Só derivar na direção de x. Então, aqui dá 1, aqui vai dar menos a vezes e elevado a menos x, derivado em relação a x dá 1 vezes e elevado a menos x. Esse vetor aqui fica esse mesmo, é 1 menos a e 0. Só que esses dois vetores aqui, eles não são vetores paralelos, ok? Nem se x for 0, nem nenhum ponto, eles precisavam ser paralelos para todo x. O que a gente conclui com isso? Nesse caso, gama não é uma curva característica, e assim, como a gente já viu, esse problema não vai ter solução para o caso em que o A for igual a 0, tá bom? Então, assim a gente conclui o exercício e a partir desse exercício vocês têm aí, né, uma estrutura para conseguir desenvolver outros exercícios também da lista, tá joia? Bons estudos para vocês, obrigado pessoal, até mais.